Estudo, Livro de Jó, capítulo 31. Comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Eu jurei que os meus olhos nunca haveria de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus me manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pelo cobiço dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que semeei, ou que minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, e que os outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível e infernal que destruiria tudo o que tenho. Jó não apenas evitara cometer o pecado do adultério, mas sequer dera o primeiro passo para ele, fitando com desejo uma mulher. Jó afirmou ser inocente, tanto dos seus desejos como de suas atitudes. No capítulo 29, ele revisou as suas boas obras. Aqui no capítulo 31, ele faz uma lista dos pecados que não cometera em seu coração, contra o próximo ou contra Deus. Quando uma empregada ou empregado reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Se responderia quando ele pedisse contra os meus atos? Pois o meu Deus, que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem no desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles, e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio, por falta de roupa, eu notava algum pobre que não tinha o que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com o órfão, sabendo que eu tinha apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que seja arrancado dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus, e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter riqueza, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda sua beleza, porém nunca adorei nem em segredo, e não lhe atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente e lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo que Deus matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi do coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa, calado, com receio dos que zombavam de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que meu adversário escreva as acusações. E com orgulho eu os carregarei no ombro e porei na cabeça, como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca chorarão, nem gritarão ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos. Sempre paguei os trabalhadores como deveria e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e matem em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó declara
que o depender das riquezas para ser alegre é idolatria, é negar ao Deus do céu. Nós justificamos a obsessão da nossa sociedade por dinheiro e posses como um mal necessário, ou a forma como é o mundo moderno. Mas cada sociedade, em cada época, tem valorizado o poder e o prestígio oferecido pelo dinheiro. Os verdadeiros crentes necessitam estar revestidos contra os desejos arraigados por mais poder, prestígio e posses. Também não deve negar recursos aos que estão passando por grandes necessidades. Jó afirmou que não havia tentado esconder seus pecados, como costumam fazer alguns. O medo de que os nossos pecados sejam descobertos conduz-nos às decepções. E cobrimos com mentiras para que possamos parecer bom aos olhos dos outros. Contudo, não podemos nos esconder de Deus. Seus pecados impedem você de enxergar o seu verdadeiro eu? Ao reconhecer seus pecados, a pessoa sente-se livre para receber o perdão e uma nova vida.